Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso diálogo sobre 1001 coisas. E eu quero hoje lembrar para você que nós estamos no 13º episódio e eu quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado. Continuo pedindo, curta, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Eu quero que aqui seja um local não só de informações, mas de conhecimento e principalmente conhecimento que gere sabedoria. E olha aí, bem-vindo ao nosso Diálogos. Hoje eu quero trazer para vocês uma pergunta bem especial que foi enviada e ela, digamos assim, vai nos ajudar a celebrar esse 13º Diálogos. Quem são os profetas? Eles estão apenas no Antigo Testamento? São agitadores sociais ou místicos? O que se pode aprender dos profetas hoje? Olha, eu quero dizer para vocês que tudo que a gente vai lidar aqui agora, trabalhar aqui agora, tem a ver com os profetas no Antigo Testamento, ou do Antigo Testamento, tá bom? Quem sabe, numa outra oportunidade, a gente não faz aí um programa especial para os profetas no Novo Testamento, na história da igreja e nos tempos atuais. Existe ainda profetas? Mas, vamos lá, seja bem-vindo. Eu quero aqui lidar com as fontes que sempre nos norteiam. O primeiro livro que eu quero indicar é a base da nossa tese, do nosso olhar sobre os profetas, é o livro do Eric Voegelin, Israel e a Revelação. Um livro extraordinário que você compreende aí como a evolução, como a transformação no encontro com Deus, né? O Deus da revelação vai gerando um Israel, um povo totalmente diferente dos seus vizinhos e como as raízes dessa espiritualidade vai transformar o mundo, a civilização. Um outro texto, uma outra fonte vem do James Noglaski, Introdução aos Profetas Hebreus. E o James, de uma certa forma, vai lidar com a profundidade, né, intelectual dos profetas. Ele vai tratar de como esses profetas não são meramente loucos, gritando na rua, anunciando um apocalipse, um meteoro que vai vir. Isso é uma tolice contemporânea. Os profetas são profundos e a gente vai ver aqui o quanto de intelectualidade há neles. E por último eu quero trazer a fonte, o livro Os Livros Proféticos, né? Esse texto aí tão introdutório, mas bem bacana, escrito aí pelo padre José Carlos Fonsati, né? Da editora Vozes. Então vamos lá. Como sempre, a gente lida aqui com a questão ponto de partida, que é a busca pela etimologia da palavra, né? Como essa palavra se desenvolve dentro da história, como chega até nós, o que é um profeta, né? Definições etimológicas e as maneiras que se viu o profetismo dentro do Antigo Testamento. E diante disso eu quero começar lidando com as visões atuais, né? Porque há duas visões que tem uma leitura social e outra que tem uma leitura secular dos profetas. A secular está pautada ali nos ensinamentos do Max Weber. Inclusive o Weber vai ver nos profetas o início da secularização, né? A ideia de que vai se tirar da religião, começa ali a se tirar da religião o mágico, o mistério,
para se transformar numa religião de um teor racional que vai trazer lá na frente a uma total transformação secular, né? Onde o homem vai poder pensar o mundo numa dimensão que lide com a razão. Então, olha só, um olhar profundamente equivocado, principalmente como os alunos, né, e seguidores do Weber vai fazer em seguida, porque quando olhamos os esquemas em relação à religião hoje, todos repetem a mesma coisa que o Max Weber falou lá atrás. Um outro olhar é da teologia da libertação, e esse muito mais radical, porque eles vão entender os profetas como reformadores sociais, né? Eles vão entender os profetas como agentes que estavam ali para revolucionar, para transformar a sua sociedade. E eles vão sempre dizer que os profetas estavam contra o templo, que para eles ali significava a religião oficial, a religião sistemática, né? Os ricos, vendo os ricos como o centro do mal, como o luciférico dentro daquela sociedade, e que os profetas buscavam uma sociedade igualitária, né? Transformadora, no sentido de tornar tudo igual. Se tem um pensamento tolo, né, e desconectado da verdadeira interpretação bíblica, é esse. Né? Os profetas, eles vão falar contra os ricos e contra os pobres. Ele vai, na verdade, conclamar a uma restauração de uma religião sistemática do templo. E se há algo que é universal nos profetas, não é o igualitarismo social, mas o arrependimento, o quebrantamento, o retorno a uma intimidade com Deus. Então, tanto o Max Weber quanto a teologia da libertação trouxeram um dano grandioso para o olhar dos profetas no tempo contemporâneo. Mas, vamos lá. O que a gente pode definir, então, como um profeta? Etimologicamente, a gente pode dizer que a palavra profeta tem três raízes, né? Ela vai crescendo ali até se transformar numa ideia bem profunda, né? Mas o termo profeta vem do grego, né, que significa falar em nome de alguém, ou falar para alguém, por alguém. Né? Então, eu vou trazer um recado aqui para vocês, que o nosso amigo escreveu, determinou, falou. Na verdade, os profetas são instrumentos, são mensageiros, são aqueles que amplificam a voz de Deus. Mas no hebraico há três expressões que vêm ali se destacando como profeta, ou que vêm construindo, na verdade, o imaginário, a perspectiva do que é um profeta. A primeira dessas expressões é a palavra roer, que significa vidente, né? Aquele que ver no sentido de contemplar o futuro. Um estreito relacionamento ainda com a visão dos videntes ali quanto ao entorno de Israel. A ideia de que você vai
ver coisas através da consulta, por exemplo, de vísceras de animais. Os gregos, por exemplo, tinham os videntes, principalmente ali no Templo de Delfos, né? Oráculo de Delfos, como algo profundo e determinante da história. O que a vidente de Delfos dizia era um oráculo quase que intransponível. E venha sempre essa ideia de que os videntes eram aqueles que determinavam o destino. A priori, essa palavra vai aparecer 11 vezes ali no Antigo Testamento. Mas em seguida, uma outra palavra vai se dando destaque a essa figura do profeta. É o Is Elohim, homem de Deus. Essa já aparece 76 vezes. A maioria delas ligada ao profeta Eliseu. Ele é chamado de homem de Deus. O profeta Elias, 7 vezes. Moisés, por exemplo, é chamado 6 vezes de homem de Deus. E o profeta Samuel, 4 vezes. Então, Davi, por exemplo, é chamado também de homem de Deus, nesse sentido de profeta, 3 vezes. Então, esse segundo momento é um momento de construção de uma figura que tem uma intimidade com Deus, que ouve Deus. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E a partir daí ele transmite aquilo que ouve. É o que está lá, por exemplo, na história do profeta Samuel. Ainda criança, ainda adolescente por ali, ele ouve Deus chamar, ele, com a ajuda do seu mestre, ele tem um discernimento da voz de Deus, passa a ouvir Deus e traz uma mensagem muito dura, inclusive, sobre a vida do seu mestre, Eli. Agora, essa terceira palavra, Nabi, que nós não sabemos o que etimologicamente ela vai significar, mas ela está muito perto da ideia de chamar e enviar. A ideia que a gente tem ali na história de Moisés, ele é aquele que é trazido para perto, que é chamado, e ali ele também é vocacionado. Vejam que esse mesmo movimento vai acontecer com o profeta Isaías, ele é chamado e enviado, né? Essa palavra vai aparecer 315 vezes no Antigo Testamento. E tem essa ideia de alguém que fala por Deus ao seu povo, né? Então, os profetas seriam aqueles que são microfones da voz de Deus, que amplificam a voz de Deus. E quando falam, são um trovão que silencia uma Babel. São relâmpagos na noite escura da alma humana. Mas são também brisa no deserto. São pastos que saciam a fome. Essas são as imagens dos profetas no Antigo Testamento. Agora, olha só, o que define um falso profeta? E aqui eu vou usar os próprios profetas para definir os falsos profetas. É bem verdade que eles não falam de falsos profetas, mas eles falam de profetas que se desviaram, que não são. Olha o que diz Miqueias, no capítulo 3, verso 11.
os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. Então, olha a primeira característica desses falsos profetas. Eles são movidos por dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Então, a primeira característica que Miqueias vai trazer é daqueles que se movem por dinheiro, que fazem as suas adivinhações, os seus espetáculos, que eles chamam de profecia, por dinheiro. O profeta Jeremias, ele vai ainda mais longe. Olha o que ele diz. E o Senhor respondeu: esses profetas profetizam mentira em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Olha que coisa extraordinária, que sequência. Esses profetas profetizam mentiras em meu nome. Então, Miqueias fala sobre profetas que são vendidos e agora profetas que são mentirosos. Que sentença dura. Nunca os enviei, nunca lhes dei ordem, nunca lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis e engano que procede do seu íntimo. Que sequência, hein? Não os enviei, não lhes dei ordem, nem lhes falei. As suas visões são falsas, as suas adivinhações são inúteis. As suas palavras são enganos que procedem do seu íntimo. E, para encerrar essa definição de falsos profetas, olha só, a Bíblia descreve os falsos profetas como adúlteros, Jeremias 23, 14, levianos, Sofonias 3, 4, bêbados, Isaías 28, 7, perversos, Jeremias 23, 11, mentirosos, Jeremias 14, 14 e 23, 14, e os relaciona à adivinhação e feitiçaria, que é algo abominável para Deus. Então, os falsos profetas, eles na verdade eram aqueles que não tinham a autenticação de Deus, que não tinham o chamado de Deus, que não foram ordenados por Deus, mas eles tentavam tirar de dentro de si, das suas próprias sabedorias, dos seus próprios enganos, das suas próprias ilusões, e por dinheiro profetizarem usando o nome de Deus. E a sua mensagem era uma mensagem de paz, de amor. Deus é amor, e Ele vai na frente cuidando de tudo. Quando os verdadeiros profetas levantados por Deus sacudiam o povo de uma forma assustadora até. Então, você conhece falsos profetas? Agora, eu quero lidar com vocês algumas informações introdutórias que todos nós precisamos muito saber. Há 3 períodos onde os profetas se levantam dentro das Sagradas Escrituras no Antigo Testamento. Esse primeiro período vai ali do levantamento de Moisés como um profeta até, digamos, a divisão ali do reino de Israel em reino norte e reino sul. Porque até esse período nós temos vários profetas sendo citados na Bíblia, mas eles não deixaram nada escritos, óbvio, com exceção de Moisés. Mas nós temos, por exemplo, Moisés, Miriam, Débora, profetas como Samuel, Davi é chamado de profeta, Elias, Eliseu, Aias, Natã,
aquele que repreendeu o profeta, o rei Davi, né? Zadok, Ido. Então, são todos profetas lá do Antigo Testamento, mas num período onde eles não deixam livros escritos. Eles são citados ali dentro do 1º e 2º Reis, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Eles estão quase sempre entrelaçados à história dos reis de Israel, a casa da monarquia. Mas aí vem um segundo momento, que é o momento dos profetas escritores. Os profetas que vão trazer, de uma certa maneira, uma literatura para nós. E uma literatura riquíssima. Eu digo para você que são escritos de intelectuais, que lidam bem com a oratória, que lidam bem com a poética, com a metáfora, com símbolos. Os profetas são riquíssimos nisso. Digamos que eles são donos de uma estrutura literária única, tá bom? E, por exemplo, eu quero trazer para vocês aqui algumas dimensões disso. O gênero literário e os temas dos profetas. Você vai ver dentro do material profético, dos livros proféticos escritos, oráculos, né, que são essas sentenças trazidas contra indivíduos, contra nações, oráculos de lamentações, oráculos de salvação, oráculos escatológicos. Encontramos também muitas canções compostas pelos poetas, pelos profetas, hinos que poderiam estar tranquilamente no livro de Salmos, cartas, peças como confissões. Olha, quando Jonas é lançado ao mar, a confissão que ele faz e como ele a descreve no seu livro é algo extraordinário. Você tem instruções de sabedoria, sermões. Os profetas eram bons oradores e poetas e lidavam bem com a literatura, com a escrita, com a imaginária literária. Ao contrário do que se coloca que eles são loucos, que saem por aí nas praças, no deserto. São homens de uma riqueza de cultura extraordinária. O profeta Jeremias, por exemplo, brinca com diversos símbolos, com diversas imagens. Zacarias compõe um imaginário místico que até hoje é estudado por dezenas de milhares de autores. Profeta Miqueias mistura poesia com metáforas, com símbolos. O profeta Daniel, por exemplo, conta a história, ao mesmo tempo confissões, relatos de encontros místicos com Deus. Essa história de que os profetas vivem por aí gritando, atirando pedra em tudo e todos, é muito mais uma caricatura do que a verdadeira dimensão dos profetas. E que mensagem os profetas traziam? Eles falavam sobre monoteísmo. Eles lidavam com a ideia de que o Deus de Israel era o único que deveria ser adorado. A soberania absoluta de Deus, a sua santidade,
Deus como Criador, Senhor da história. Os profetas lembram constantemente ao povo de Deus: não esqueçam que por mais alto que o tirano suba, por maior que seja o seu trono, ele vai cair. Ele fala da transcendência de Deus. Os profetas estão cheios dessa promessa da vinda de um Salvador, de um Messias, de alguém que vai libertar o povo de Deus. E, na verdade, os livros proféticos descrevem todo o Evangelho, todo o nascimento, como Jesus morreria. Os profetas estão cheios de doutrina e moral. Não tem apenas Apocalipse, o que vai acontecer. Os profetas, eles chamam a responsabilidade para lembrar ao povo o que Deus quer deles, o que Deus já estabeleceu lá atrás. Agora, olha só, nós temos uma cronologia, né, que lida com 3 momentos. O primeiro é esse período primitivo, né, e do Reino Unido, que eu já falei aqui. Né, esses profetas não deixam livros escritos. Depois vem um período do reino dividido até o exílio babilônico. É uma sequência de profetas escritores. E por último, o período pós-exílio, que são profetas que vão lidar com a reconstrução de Israel, com as promessas de um renovo de Deus. E eu trouxe aqui para vocês um mapa cronológico disso aí, sobre os profetas neste reino dividido, indo até o final, o último profeta nessa sequência de profetas levantados por Deus. Temos aí Elias e Eliseu no norte, que ainda não deixam escritos. São profetas carismáticos, extraordinários. O profeta Jonas, que já compõe um primeiro livro, e é uma das histórias assim mais conhecidas, amada pelas crianças. Amós e o profeta Oséias. Esses 5 profetas, eles são os profetas do Reino do Norte, situados aí 875, 845, 785, o profeta Jonas, 760, o profeta Amós, e 750, o profeta Oséias. Aí depois disso, nós temos ali a sequência do Reino do Sul, da casa de Judá. Obadias, 841, profeta Joel, 835, o profeta Joel é o profeta do Espírito Santo, né? Miqueias, 739, mas antes dele aí vem o profeta Isaías, 740, Naum, 650, Sofonias, 640, Abacuque, 612, Jeremias ali antes de Abacuque, 627. E aí, basicamente, Jeremias e Abacuque são os profetas que vão estar ali estabelecidos no fim, no desmanche do reino de Israel, ou na invasão do reino de Israel pelo Império Babilônico. E o povo é levado para cativeiro, passa 70 anos lá, e ali no cativeiro Deus levanta 2 profetas específicos, que são os profetas Daniel e o profeta Ezequiel, ok? Ali 606 e 593 a.C.
Quando o povo volta, se restabelece em sua terra, mas 3 profetas são levantados e usados por Deus: Ageu, Zacarias e Malaquias. Então esses são os profetas que estão em destaque no Antigo Testamento, aqueles que citei num primeiro período, num período ainda sem deixar livros escritos. Os profetas que vão do reino dividido à queda e o momento do exílio babilônico. E por fim, os profetas pós-exílio, no retorno do povo à sua terra. Uma outra dinâmica, um outro olhar que a gente pode ter aí sobre essa percepção introdutória, cronologia histórica e do cânon, é justamente essa figura que está aqui da cronologia dos livros situados no Antigo Testamento, principalmente a Bíblia protestante. Temos aí Isaías, Jeremias, Lamentações, que é considerado um livro poético aí do profeta Jeremias, Ezequiel, Daniel. Esses são os profetas maiores. Por que maiores? Porque eles escreveram livros mais extensos. O profeta Isaías é considerado o príncipe dos profetas. Temos ainda os profetas menores, que aí são profetas que têm livros menores, não que eles sejam sem valor em relação aos maiores. Mas nós temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ok? Agora, olha só, eu quero ir para o fim dessa nossa jornada, trazendo para vocês aquela definição que eu prometi lá no começo sobre o que o Eric Zwingli nos dizia sobre os profetas. Ele falava o seguinte: os profetas, na verdade, eles tentavam resgatar a visão, a imagem de Moisés. Eles tentavam fazer aquilo que Moisés fez. Eles tentavam encarar Deus em sua intimidade, para a partir daí receber a palavra, a missão e tentar libertar o povo do Egito. Olha como descreve isso. O Moisés dos profetas não é uma figura do passado, que, com sua mediação, fez que Israel fosse estabelecido para sempre como povo para Yahvé, o rei. Então, para os profetas, Moisés não era uma figura do passado, mas o primeiro de uma linha de profetas que, no presente, sobre a palavra reveladora de Yahvé, continuou a trazer Israel do Egito para a existência sobre Deus. Que coisa extraordinária essa visão do Zwingli. O que era o profeta? O profeta era aquele que renovava, que atualizava a libertação do povo, que fazia com que o povo saísse do Egito, da escravidão espiritual, da escravidão cultural, da escravidão tirânica, para a existência debaixo do cuidado e do poder de Deus. Os profetas, eles na verdade eram aqueles que traziam de volta o monte Horebe, ali onde Moisés encontra Deus diante da sarça ardente que não se consumia. Traziam de volta o Monte Sinai, os 10 mandamentos, e viviam a jornada do Egito para a Terra Prometida. Uma jornada espiritual, existencial agora, e que era um convite para conversão, transformação, quebrantamento. Os profetas eram aqueles que renovavam a missão,
a jornada de Moisés. E assim foi até o fim, ali com o último profeta, que foi Malaquias. Sabe, amados, nós vivemos num tempo onde profeta, para muitos, tem a ver com uma figura mística, ou melhor, exótica, maluca, que está entre adivinhador, está entre alguém que possui um poder e suas palavras são determinantes, ou um agitador social. Mas o conceito bíblico de profeta está muito perto ali da dimensão de mística. E o que era esse místico? Perdão. O místico era alguém que vivia uma experiência religiosa com Deus. Que expande a sua consciência e traz a ele um sentimento de transcendência, de que ele desconecta daquele local, que ele mergulha no oceano de Deus, no mais profundo de Deus. Mas ele não fica lá. Ele desce o monte, ele sai dessas profundezas e vai para Nínive, e vai para Judá, e vai para Babilônia, e ali proclama a palavra de Deus. E que palavra é essa? A voz que ele escuta no silêncio. A voz que ele escuta em meio ao barulho de Babel. A voz que lhe traz a dimensão de que Deus ainda quer falar ao seu povo. A voz que quer libertar o povo do seu Egito, das suas idolatrias, de dar as costas aos 10 mandamentos, a lei essencial de Deus. Mas os profetas, eles, quando eram visitados por Deus, havia uma mudança plena, uma transformação inteira. Olha em Isaías. Até o capítulo 5, Isaías está gritando constantes ais. Ais dos injustos, ais dos que roubam. Mas quando no capítulo 6 ele tem um encontro com Deus, o encontro dentro do templo, mas que transcende o Santo dos Santos, porque Deus invade o lugar comum para ali tocar Isaías. Isaías diz: ai de mim que sou pecador e homem de lábios impuros. E Deus toca ali os lábios. O próprio Moisés adentra na presença de Deus diante daquela sarça ardente, calçado, com os costumes do Egito. E Deus diz: tira a sandália porque esse lugar é santo. O que dizer de Jonas, que foge em busca do seu ego, da sua teimosia, mas Deus mergulha nas profundezas para o seu encontro e o leva para Nínive. Os profetas são homens que são sacudidos por Deus. E ao sacudi-los, Deus os prepara para sacudir o seu povo. Mas não meramente com agitação social, não com revolução,
mas como um chamado à conversão, a uma vida interior, mas ao mesmo tempo de restauração dos ritos. Do quebrar o coração de pedra e ter um coração de carne. Eu gosto, e vou terminar com ela, de uma sequência que o Voegelin descreve em relação à jornada profética, de como esses homens, eles entregavam tudo pelo seu Deus. Eles, assim, o profeta Oséias coloca uma série de transgressões não identificadas sobre as categorias do Decálogo. E vai à praça pregá-las. Miqueias é explícito quanto à aquisição de riquezas como um caso de cobiça, segundo o Decálogo. E ele chega a ver a ordem do povo pervertida em uma guerra civil conduzida pelas classes altas contra os pobres. O profeta Jeremias vai para a porta do templo, ali clamar e anunciar o desvio do seu povo. Os profetas estão constantemente convidando o povo a voltarem para a aliança que eles mesmos quebraram. Quebraram com suas idolatrias, com suas avarezas, com o seu luxo, com a sua cegueira. Mas assim como Isaías, a maioria deles ouvem o silêncio. Quanto mais pregam, mais se endurece o coração do povo. Acho que um dos profetas que teve um sucesso assim visível nesse sentido foi o profeta Jonas. Mas mesmo assim, 100 anos depois, Naum volta a profetizar aquele povo de Nínive que é rejeitado por Deus. Mesmo em meio ao clamor dos profetas, mudem de vida, sejam transformados, permitam que Deus mostre sua misericórdia e amor por vocês, que Ele recomponha esse povo. O povo insiste, acredita no Egito, acredita na Síria, acredita na Babilônia, mais do que acreditam no próprio Deus. E são esmagados, destruídos, são cortados. E mesmo assim, Deus continua tendo misericórdia. Lhes oferece uma segunda glória, um segundo templo, onde a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Lhes oferece um recomeço. Apesar da mensagem do cálice de ira de Deus, nas penas dos profetas está um chamado também à sua misericórdia. E eu quero encerrar esse diálogo de hoje dizendo: mergulhemos de novo nos profetas, que possamos lê-los com silêncio, mística, corações voltados à misericórdia e à certeza de que nenhum mal prevalecerá até o fim, porque a última palavra será daquele que irá restaurar a justiça dos justos.
Até o próximo Diálogos.